Se você tivesse que falar sobre você mesmo, seria mais do Cristiano músico ou do Cristiano empreendedor? Ah, Cara, eu acho que o empreendedor tá na música também, sabe? Porque a gente enxerga a música como arte, mas a música, de certa forma, também é um negócio, né? Eu vivi a música como negócio também, muito forte, assim. Então, acho que é a mesma coisa, assim. Sabe? Tipo, os dois estão envolvidos da mesma forma para mim e não tem muita diferenciação. Até porque eu sempre assumi esse papel de empreendedor nas bandas que eu tive. De tipo, sou eu que marco show, sou eu que mandava fazer as camisas, que vendia, que cuidava do dinheiro e tudo mais. Então é meio que a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Cara, eu não sei. Eu acho que é uma questão de personalidade, talvez. Que eu sempre tive essa personalidade mais administrativa. Então, assim, eu lembro que, tipo, eu comprei um Tamagotchi com um trampo que eu fiz, tá ligado? Eu era tipo uma criança, eu falei, não, vou ajudar meu pai a capinar esse lote, que aí ele vai me dar 20 conto, aí eu vou comprar um Tamagotchi, tá ligado? então esse contexto administrativo sempre, eu acho que sempre esteve envolvido, assim. Então, para mim sempre foi muito natural tentar tomar conta dessas situações, assim, com banda. De falar, ok, eu que vou fazer os contatos, eu que vou gerir o dinheiro, eu que vou fazer a logística, de pensar como que a gente vai, como que a gente volta. Isso sempre foi natural, assim, para mim, de forma que eu, tipo, com a galera que eu toquei, meio que se eu não fizesse, alguém faria, mas não faria de uma forma, foda-se, tão boa quanto eu faria, entendeu? Porque eu tinha essa personalidade mesmo. Então, assim, pra mim sempre foi algo natural que eu curti fazer, e então, meio que, sei lá, foi sempre. Aqui pra mim. Tu me falou sobre isso, assim, que você sempre esteve presente, e esse exemplo do Tamagotchi é bem legal, assim. Mas como isso foi escalando até chegar nesse lado empresarial, até chegar na padaria? Ah, a- Meu primeiro emprego real foi de office boy, né? Então, tipo, meio que não lavava prato e copo para um vereador na Câmara Municipal, que é o office boy na Câmara Municipal, basicamente isso. Você só fica ali dentro, tá ligado? Não saía para nada. Mas logo depois eu tive um emprego onde eu emitia nota fiscal. Então, assim, já comecei a trabalhar no setor financeiro. E a partir daí eu não saí mais. Eu sempre fiquei preso dentro dessa parte do setor financeiro, assim. Então, meio que essa primeira escolha, lá, primeira escolha não, que esse emprego é aquele primeiro emprego, os primeiros empregos que seus pais vão arrumando pra você. Tipo, pô, conheço um cara ali que é dono da empresa. Você não tem emprego com meu filho, não? Sabe? Tipo, dá uma moral pra esse menino aí de 16 anos, cabeludo, só anda de preto, que, pelo amor de Deus. Então, tipo, eu comecei nessa área e dessa área eu não saí nunca mais. Então, ela foi sempre caminhando junto comigo e caminho até hoje, assim, qualquer coisa que eu faço, eu acho, sabe? Até, tipo, pô, moro com um amigo meu no apartamento. Quem cuida das contas sou eu, sabe? Tipo, às vezes é chato, mas eu tenho uma tendência a, tipo, tombar a cabeça igual papagaio, tá ligado? Papagaio que você põe um bambu limpo, tem que estar bambu limpo pro lado. Quebrar de lado. Na real, esse eu sempre tombo pra cá, acho que por causa da guitarra, que fica desse Nossa, lado. que Então, sempre, isso. tipo, faço isso daqui, tá ligado? Até a parte das costas é mais zoada. Deixa guitarra aí, cara. E me conta aqui, ancestral ou pense? O que te deu mais dor de cabeça? Na real, assim, é equivalente, assim, porque as duas coisas somadas que deram problema, digamos assim, sabe? Se fosse um ou outro, eu acho que teria sido mais tranquilo, mas a somatório de dois, porque eu até comentei isso agora com os meninos, que era tipo, eu tenho um emprego para sustentar eu tenho um trabalho para sustentar meu outro trabalho. Essa é tipo a realidade do artista independente. Então, eu tinha os dois empregos para tentar ter sabe, recurso para um. Então, cada um somou com coisas boas e coisas ruins para
para eu atingir coisas boas e para eu também atingir coisas ruins na minha vida, tipo, fisicamente, psicologicamente. Eu acho que foi, tipo, é sempre uma soma, assim. Tanto que aí eu tive que abrir mão de alguém, né? Não teve jeito. O meu lado de querer empreender sempre foi no sentido de, tipo, boa parte da minha vida, a maior parte dela eu trabalhei para os outros. E eu acho horrível trabalhar para os outros. Sempre achei que não entender aquela... Cara, geralmente a galera dona de empresa ou chefe, que eu já trabalhei em empresa, tipo, muito grande, a galera é muito mesquinha, muito, tipo, com umas coisas idiotas, assim, de horário, que eu não entendi. Eu falava, cara, isso não faz o menor sentido. E aí veio essa questão, falar, porra, eu acho que eu quero empreender porque eu não quero ficar junto com essa galera, eu acho que eles fazem de uma forma errada, sabe? E tal. E eu brinco, sempre falo com um amigo meu, com outras pessoas, falo, cara, todos os empregos, teve uma época que eu achava muito massa, putz, foda, ia trabalhar pilhado, e chegava uma hora que eu falava, caralho, você acorda e fala, que merda, tem que, tipo, tem que ir pra esse lugar, sabe? Tipo, caralho, que bosta. E eu tenho a padaria há 4 anos e até hoje isso não aconteceu. Tem dia que você tá com preguiça, você tá de ressaca e tal, claro, né? Óbvio, você tipo, porra, não queria trabalhar hoje. Mas esse sentimento de tipo, que merda que eu tenho que sair da minha casa para ir para aquele lugar, tipo, nunca aconteceu. E compensa, isso já aconteceu. Compensa, isso aconteceu. Compensa, isso aconteceu. Deu eu acordar e falar, caralho, que merda, eu tenho que pegar um ônibus, um avião, que seja, e ir pra sei lá onde, passar um final de semana longe de casa. E deve ser por isso que ele rodou também. Não tinha parado pra pensar nisso, mas já aconteceu mesmo. Mas aqui, tipo, aqui assim, pra mim, isso. Isso mesmo, essa cadeira dá mó medo mesmo. Como você enxerga daqui pra frente a sua vida fora, tipo, de uma das bandas que a gente pode falar que é uma das mais queridas do Brasil agora? Como você vê isso, assim? Cara, hoje eu enxergo com muita naturalidade, assim, porque da minha decisão até o momento que foi anunciada a saída, foi 1 ano. Então, assim, eu anunciei para as pessoas, para os caras, para os meus amigos, para as pessoas próximas, para minha terapeuta, para todo mundo falar, gente, tomei a decisão, vou sair, não vou ficar. E depois que eu externei isso, né, coloquei isso para fora, e meio que quando você coloca para fora vira realidade, né? É tipo isso. Eu tive 1 ano até a gente fazer os shows de despedida e tudo mais, e então, depois de todo esse tempo, esse processo, foi muito mais tranquilo, né? Do que de falar, caralho, vou sair daqui 2 semanas. Então, assim, hoje eu enxergo com muita mais naturalidade e deu muito tempo de entender várias coisas, no sentido de, porra, eu fazia algo que era muito legal. Não tem como. Por mais que teve os finais de semana que eu não queria sair de casa nem fudendo e achei uma merda ter que viajar para tocar, eu fazia algo que era muito legal, muito legal. Não tem como você reclamar de tocar num show lotado com as pessoas cantando suas músicas, tá ligado? Porra, não tem como reclamar disso. Porém, é o muito legal, mas é o mesmo muito legal. Dá pra entender? É a mesma coisa. É tipo, cara, eu amo, sei lá, comer macarrão. É ótimo comer macarrão. Mas quando você come macarrão, sei lá, todo dia, continua sendo muito legal. Você fala, porra, adoro macarrão, tá muito legal. Só que, tipo, é a mesma coisa. Você não tem espaço, você não se abre para outras coisas que são muito legais também. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Falar, porra, isso é muito legal. Só que, tipo, a gente tem um tempo contado no planeta, nossa vida é contada, e se eu continuar fazendo isso aqui que é muito legal, eu não vou ter tempo para fazer outras coisas que também são muito legais. E principalmente quando você é artista e você viaja muito, você acaba perdendo muitos momentos. Você abre mão de aniversários, formaturas, casamentos e várias outras ocasiões assim que você queria estar muito presente, mas você não está. E outras coisas também de tipo pequenas felicidades. Você acordar e falar, caralho, acordei, não tô cansado e eu posso passear com meus cachorros aqui, sei lá, em qualquer lugar que seja, sabe? Pegar aqui e vou fazer outra coisa. Fazer uma viagem de verdade, que é tipo, as pessoas acham que a gente viaja muito, você viaja muito, você tipo, vai em muitos lugares, mas conhece pouquíssimos, assim. Então isso foi muito pesado para mim de falar, cara, eu quero viver outras coisas, tem outras coisas muito legais a serem feitas ainda na minha vida, musicalmente ou não, sabe? Ou não. E, né, infelizmente uma vida só é muito pouco pra gente fazer esse tanto de coisa, e a gente tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra.
Isso é, tipo, fato. A gente tem um tempo limitado no nosso dia mesmo. Falou, ok, eu preciso abrir mão de uma coisa para conseguir essas outras coisas. Então, foi nesse processo que eu falei, tá tudo bem, legal, isso aqui é muito legal. Só que, tipo, pô, beleza, tem muitas outras coisas muito legais que eu quero fazer e que eu vou conseguir fazer agora também, sabe? Então, esse processo foi bem... Depois de muito tempo, a galera fala, como é que você fala? Gente, muita terapia, faz terapia aí, terapia pra caralho, né? Refletir muito sobre as coisas e tal. Que aí, beleza, aí eu entendi e falei, tá tudo bem. E o que a gente viveu foi muito importante ali, foi muito legal. E, tipo, já tá vivido. Vivi e tá, tipo, tá cravado em mim, sabe? Tá ótimo, assim. E foram experiências maravilhosas que me transformaram para a vida inteira. E agora eu quero ter outras que também vão me transformar de outras formas e mudar de outras formas e tá tudo bem, sabe? Putz, essa calça escorrega também, eu tô tipo deslizando aqui. Acho um pontinho mais confortável pra você. O que a gente faz quando a vida desaba? Chora. Chora pra caralho. Eu tava brincando com um amigo meu recentemente. Falei, cara, eu tô ficando igual seu pai, mó chorão. Tipo, vejo, né, eu escuto uma música bonita, eu choro. Fui visitar uma recém-nascida, filha de um casal de amigos meus. Só de olhar pra ela no bercinho, assim, já comecei a chorar. Falei, caralho, tô ficando igual seu pai, mó chorão. E o que não é ruim também. Mas eu acho que essa questão depende muito do momento, sabe? Da força mental que você tem naquele momento que aquilo acontece. E pode ser que você desabe junto e pode ser que não. Vai depender da sua força mental mesmo de tentar entender aquilo. Eu gosto muito de ler sobre budismo, sobre meditação e tal. E eles falam que às vezes o problema é algo que vai te deixar mais forte, sabe? E não algo que vai te derrubar realmente. E o grande problema da questão é você entender aquilo naquele momento, né? Então, assim, às vezes não dá. Às vezes é tão forte, às vezes uma coisa atrás da outra, que você não consegue perceber aquilo. Mas hoje em dia, né, com a mente que eu tenho hoje, eu acredito que todas essas coisas, elas vêm para te transformar de alguma forma. Seja, às vezes, por bem, às vezes, por mal. Isso, né, vai depender. Meu velho, eu acho que é isso. A gente consegue conseguir esse retrato aqui. Boa. Mais um? Tirar umas fotos sérias. Eu não vou tirar foto séria, não, cara. O Cleito é completamente diferente do Cleito, tá ligado? Você entrar no meu perfil, é só eu, tipo... Serial, né? Serial. Sem dente. Galera, corta aqui.